Do que é feito o universo? Há muito tempo o universo vem se despindo pouco a pouco, quase como num striptease, deixando cair, um a um, os véus que encobrem a verdade sobre a natureza. No início, o espetáculo foi entediante de tão lento. A plateia teve que ficar esperando séculos até que o primeiro véu caísse, o da ideia de um átomo sólido. A noção de átomo é antiga, remonta a Demócrito e seus seguidores. Os filósofos da Grécia Antiga não conseguiam enxergar um átomo. Mais de 2000 anos depois, nós também não, mas eles supuseram que, se alguém fatiasse indefinidamente um objeto qualquer, chegaria a um pedacinho mínimo que não poderia mais ser fatiado. A palavra átomo vem de duas palavras gregas que significam não e cortar. O striptease teria acontecido muito mais depressa se tivessem encontrado um jeito de provar que os átomos existem, mas ninguém conseguiu isso. Portanto, se perguntássemos do que era feito o universo, as respostas eram cheias de teoria e nenhum procedimento. Mas se considerava certo que devia existir algum tipo de unidade mínima para a matéria. A partir do século XVIII, a retirada dos véus foi acelerada, pois os pesquisadores começaram de fato a fazer experiências, e o comportamento das reações químicas deu a primeira pista de que átomos únicos e completos reagiam uns com os outros. Vamos pular para o século XX, quando foram encontradas provas da existência de elétrons, radiação, núcleo, partículas subatômicas e assim por diante. As estruturas do átomo foram sendo descobertas uma a uma. Não dava mais para o universo se esconder, recatado. A plateia então ficou espantada quando o último véu caiu, e atrás dele não havia nada. Se fatiamos um pão em pedacinhos cada vez menores, o átomo desaparece no vácuo quântico. Algo vira nada, como já vimos. Existe, porém, um lado subversivo nesse striptease. Assim que ele termina, ficamos apenas com ideias sobre o universo em vez de enxergá-lo de fato. De certa maneira, voltamos à estaca zero com os gregos da antiguidade, confiando na lógica e na especulação em vez de nos fatos demonstráveis. Neste momento, longe do olhar público, está em andamento uma batalha pelo coração e pela alma da física, parafraseando algo dito na proeminente revista Nature. George Elise e Joe Silk, dois físicos muito respeitados, escreveram um artigo em 2014 que chama a atenção justamente para a questão da reflexão pura substituindo a análise de dados e fatos. Será que a reflexão pura pode ser considerada ciência, que durante 500 anos buscou a verdade através de medições e experimentos? Quando chegamos ao nada, ao ponto zero do universo, a possibilidade de fazer experimentos chega ao fim. Devemos nos incomodar com isso? Eis uma analogia com a vida cotidiana. Vamos imaginar que estamos prestes a atravessar um cruzamento em uma cidade movimentada. Diante de nós há o semáforo, verde e vermelho. Os carros estão passando pelo cruzamento o tempo todo e alguns o ultrapassam no vermelho. O nosso objetivo é cruzar a rua sem sermos atropelados. Para que isso seja realmente um desafio, devemos usar uma bitola, como as usadas por cavalos, de modo que só podemos olhar para frente. Qual será a nossa estratégia para não sermos atingidos? A faixa de visão é muito estreita, e tudo o que temos para nos guiar são pistas. É assim que os físicos examinam um buraco negro, os eventos anteriores ao Big Bang, ou o interior do vácuo quântico.
As pistas são até úteis. Podemos usar a audição para escutar os carros. Podemos verificar se o sinal está verde. Existem outros pedestres que podemos observar para sair do meio-fio junto deles. Isso tudo pode nos dar uma boa ideia de quando é seguro atravessar a rua. Mas a verdade é que não sabemos. A probabilidade de não sermos atingidos por um carro é alta, e isso é o máximo que conseguimos aferir. Não podemos conhecer a realidade do interior de um buraco negro. Tudo o que podemos fazer é calcular algumas probabilidades, com base em uma série de dados. O mesmo vale para quase todos os enigmas abordados neste livro. A ciência chegou a um ponto em que ou as coisas são pequenas demais, grandes demais, distantes demais, ou ainda inacessíveis mesmo aos instrumentos mais poderosos do mundo. Se pensamos na menor das partículas subatômicas que os maiores aceleradores, que custam bilhões de dólares, conseguem extrair do campo quântico, as menores entre as menores partículas, ou seja lá o que venham a ser, ainda são 10 milhões de bilhões de vezes menores que o que qualquer acelerador consegue detectar. O que nos leva à seguinte encruzilhada, onde uma placa diz, siga em frente para pensar mais, outra placa diz, beco sem saída. A ciência não gosta de becos sem saída, por isso a física continua mergulhando em pensamentos cada vez mais profundos. Uma área conserva a fé na prática muito testada de fazer experimentos e campanhas para a construção de aceleradores de partículas ainda maiores, mesmo que a energia necessária para tais máquinas gigantes, segundo alguns cálculos, seja equivalente à eletricidade de todas as torres elétricas da Terra. Outra área abandona os experimentos e opta pela reflexão pura, a moda da Grécia Antiga, na esperança de que a natureza um dia ofereça novas evidências, que ainda não conseguimos enxergar. Sherlock Holmes e Albert Einstein tinham algo em comum, acreditavam na lógica. Einstein tinha fé absoluta na lógica por trás da relatividade. Chegou a dizer, apenas em parte como brincadeira, que, se tivesse ficado provado que sua teoria estava errada, então eu teria pena do senhor. É estranho pensar que, se seguramos um pão nas mãos e nos perguntamos do que é feito, a derradeira resposta é, nada, mas temos ótimas ideias sobre isso. Essa é a nossa situação atual em relação ao mistério sobre a composição do universo. Deve haver um outro jeito. Compreendendo o mistério. Um problema que não conseguimos analisar porque as informações sobre ele estão escondidas é conhecido na ciência como caixa preta. Por exemplo, vamos imaginar que carros novos saiam da linha de montagem com o capô lacrado. Não é possível ver o motor. Ele está numa caixa preta, mas ainda é possível dizer muito sobre o funcionamento do carro. Uma a uma, as informações podem ser acumuladas. Por exemplo, quando o carro parar de repente podemos descobrir que precisa de combustível. Como o painel se acende, deduzimos que o funcionamento da máquina envolve eletricidade de alguma maneira. As caixas pretas são divertidas e frustrantes ao mesmo tempo, e os cientistas em geral gostam delas. Mas, se não abrirmos o capô, jamais vamos saber como o motor realmente funciona. É desconcertante perceber, então, que o universo em si é a maior das caixas pretas. Se um físico resolve compreender do que ele é feito, tudo parece estar à mostra. As leis da natureza são bem compreendidas, assim como as propriedades da matéria e da energia. O modelo padrão da teoria do campo quântico dá conta de todas as forças essenciais, exceto a gravidade.
Embora a gravidade seja teimosa, progressos minúsculos vêm sendo acumulados. No momento, as duas principais teorias rivais são conhecidas como gravidade quântica em loop e gravitação quântica de supercorda, ambas muito esotéricas, e as pessoas continuam dizendo que devagar e sempre se vai longe. A menos que tudo isso não tenha saída. O universo primitivo foi formado num lugar onde ninguém consegue chegar ou, ao menos, designar os materiais brutos empregados. Como observou Ruth Kastner, uma talentosa filósofa da ciência, o universo físico é como o gato de Cheshire, em Alice no País das Maravilhas. O corpo desapareceu, deixando apenas seu riso no ar. Os físicos estudam o riso na tentativa de descrever o gato. Será uma iniciativa vã? A metáfora do gato de Cheshire surgiu no trabalho sagaz do físico John Archibald Wheeler, ao descrever o colapso da matéria no buraco negro. Einstein usava termos espirituosos para mencioná-lo, antes da minha teoria. As pessoas achavam que, se nós retirássemos toda a matéria do universo, o que sobraria seria o espaço vazio. A minha teoria diz que, se retiramos toda a matéria, o espaço também desaparece. Quando consideramos que o buraco negro literalmente devora a estrutura inteira da realidade física, chega a ser fácil enxergar um grande agrupamento de galáxias rodopiantes como se não passassem do riso de um gato. Os físicos querem encontrar uma explicação única sobre a realidade. Mas não há como superar a encruzilhada. Um caminho leva a um universo onde a matéria é substancial, confiável e até compreensível. A física quântica mais ou menos desconsidera esse caminho como sendo uma rota viável para a realidade, ainda que grande número de cientistas em atividade ainda o escolham. Eles têm seus motivos, que vamos analisar. O outro caminho leva a uma total reconsideração do universo, com base no fato de que a existência material seja ilusória. O dilema se assemelha aos versos iniciais do famoso poema de Robert Frost, num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou. Se mais, sendo um só um caminho eu tomaria. 5. A maior parte dos argumentos irresolvidos da teoria quântica giram em torno de que caminho tomar. Reflexão pura ou novos dados? Como no poema de Frost, o que nos frustra é não poder saber o que aconteceria no caminho não trilhado. Abrindo a caixa preta. Os cosmólogos aceitam que o universo visível seja constituído por apenas uma fração da matéria e da energia liberadas pelo Big Bang. A maior parte da criação desapareceu quase de imediato, mas isso não eliminou da equação a matéria nem a energia escuras. Por exemplo, o espaço vazio não é vazio, mas contém enormes quantidades de energia indisponível no âmbito quântico. A quantidade exata de energia foi calculada, mas acontece que, por conta das evidências sobre a expansão do universo, esses números estão muito equivocados. À medida que as partículas subatômicas se espumam no vácuo, as forças envolvidas nisso exigem uma imensa quantidade de energia. A densidade de energia por centímetro cúbico de espaço vazio é expressa por um número denominado constante cosmológica. Infelizmente esse número é cerca de 120 ordens de magnitude, 10 seguido de 120 zeros, menor do que se esperava. O espaço vazio é muito mais vazio do que os teóricos da teoria quântica gostariam que fosse. Supõe-se, por alguma razão, que todas as forças que deveriam estar agitando o estado de vácuo se anulam entre si. Mais de um físico já mencionou esse cancelamento perfeito como sendo mágico. Na melhor das hipóteses, o que acontece se
deve à energia escura e seus efeitos nas galáxias, mas a energia escura está no topo da lista das coisas com as quais não podemos experimentar, pelo menos por enquanto. Se o lado oculto da criação realmente estiver no controle da expansão do universo, então estaremos diante de possibilidades que desafiam a visão corrente sobre as leis da natureza, o modelo padrão. Em poucas palavras, quando percebemos que a matéria não é sólida e segura, desapareceu o conceito de matéria. Entender isso acaba sendo de extrema importância. Caso as coisas que tomamos como certas sobre a física dos corpos, o peso da pedra, a doçura do açúcar, o brilho do diamante, forem criações da mente humana, pois isso implica que o universo inteiro é criado na mente humana. Mas não chegamos a isso ainda. Para se ter uma ideia, ninguém sabe dizer, de fato, por que o universo físico existe. Durante o Big Bang, a energia era bastante ativa, chacoalhando o espaço-tempo. Os cálculos não conseguem nos dizer por que uma agitação tão violenta não causou o fim da estrutura da matéria. Se a matéria primordial tivesse sido tão agitada como a equação afirma, ou o cosmos primitivo teria colapsado sobre si mesmo, por conta da tremenda atração gravitacional da matéria, como num buraco negro, ou o universo sobrevivente teria sido composto por energia pura. Porém, é óbvio que a matéria passou a existir. Portanto, as equações devem ser corrigidas até se ajustarem ao estado real das coisas. Mas precisamos tomar cuidado, pois emendar pode ser bem parecido com manipular os números. A realidade é, obviamente, mais que apenas física, mas tentar enfiar de qualquer jeito as coisas quânticas numa caixa física não corresponde ao que a realidade está nos pedindo para fazer. Porém, a crença na fisicalidade faz parte do DNA da maioria dos cientistas. Eles apontam para o êxito do modelo padrão e garantem que todas as lacunas restantes serão preenchidas. Estamos chegando lá, embala o otimismo. Explicações não físicas para o universo, com base na aceitação de que o conceito de matéria que está ultrapassado, nos fariam voltar ao ponto de partida. Se pudessem escolher entre que estamos chegando lá e ainda nem começamos, a maioria dos cientistas sem dúvida escolheria a primeira opção. O que vemos? Antes de desafiar radicalmente a posição fisicalista, é preciso dar crédito ao conhecimento acumulado por ela. Trata-se de realizações impressionantes. Todas com base na máxima, ver para crer. Com certeza, há muito que ver. Em aproximadamente 14 bilhões de anos-luz, o universo pode ser bem maior, há provavelmente 80 bilhões de galáxias, que os astrônomos classificam por tamanho, entre grandes e pequenas, forma, espiral, elíptica ou irregular, e atividade, normal, que não apresentam muita atividade no seu núcleo, ou ativa, explodindo com grandes quantidades de energia e matéria que sai dos núcleos. Em uma galáxia típica, como a Via Láctea, um tipo grande de espiral, existem entre 200 bilhões e 400 bilhões de estrelas. A maioria delas é chamada de anã vermelha, são pequenas, pálidas e de cor avermelhada, durando cerca de 10 bilhões de anos. As estrelas que vemos no céu noturno são muito mais brilhantes, de cor esbranquiçada ou azulada. Essas estrelas brilhantes podem ser vistas de muito longe, mas o que vemos não reflete sua verdadeira condição. Uma grande porcentagem de estrelas, desconsiderando as anãs vermelhas, é como nosso Sol e muitas delas estão rodeadas de planetas, como já ficou demonstrado. Como vimos, se uma porcentagem
desses planetas abrigar as condições adequadas à vida, então as pessoas que acreditam na aleatoriedade levam vantagem sobre aquelas que escolheram a teoria antrópica e sua crença de que a vida na Terra é especial. 6. No total, o universo contém cerca de 10. Sobrescrito 2-3. Estrelas, ou seja, o número 1. Seguido de 23 zeros, o equivalente a 100 sextilhões, um número desconcertante, sem a menor dúvida. Uma quantidade imensa de matéria luminosa, que se apresenta na forma de estrelas, ilumina as galáxias. Ainda que existam mais estrelas do que grãos de areia na Terra, elas só respondem por 10% da massa total do universo observável. Calculando o número total de prótons e elétrons que formam a matéria atômica regular, chegamos a 10. 80. O algarismo seguido de 80 zeros, que equivale a 100 mil trilhões de sextilhões de sextilhões de sextilhões de átomos. É o equivalente a 25 milhões de sextilhões de terras. Neste ponto, o caminho da matéria visível parece estar se esvaindo, pois toda a matéria luminosa responde por aproximadamente 4% das coisas do universo. A maior parte, cerca de 96%, é escura e, sendo assim, inobservada e desconhecida. Pelo menos temos um inventário seguro do cosmos feito pela sonda Wilkinson Microwave Probe (VAP). Da NASA, temos 4,6% de matéria regular, 24% de matéria escura e 71,4% de energia escura. Grande parte desse universo é bastante exótica, para dizer o mínimo. Uma caixa preta. No pé em que as coisas estão, matéria escura e energia são conjecturas formuladas em linhas de raciocínio elaboradas e cuidadosas, a própria existência delas fica muito distante do ver para crer. Alguns céticos acham que a física está flertando com a fantasia. Vamos imaginar que estamos procurando o reino animal e vemos cavalos galopando nas planícies. Olhando ao redor, vemos um narval, mamífero aquático de um chifre. Será que esses fatos visíveis nos permitem concluir que existem unicórnios, com corpo de cavalo e chifre de narval? A resposta da modernidade é não, mas na Idade Média não havia uma divisão tão rígida entre o real e o mítico. A cosmologia atual está sobrecarregada de criaturas míticas, desde quarks, supercordas, multiverso, criadas apenas pelas conclusões matemáticas. A matéria escura é um ótimo exemplo de algo que se considera real por inferência. Primeiramente, a inferência da matéria escura vem da rotação acelerada das estrelas em uma galáxia típica. As estrelas são atraídas pela força gravitacional de alguma massa externa, com mais rapidez do que a física consegue acompanhar. É assim que a NASA usa a gravidade quando manobra uma sonda espacial e a aproxima de um planeta imenso, como Júpiter ou Saturno. A gravidade do planeta serve de estilingue, acelerando a sonda quando ela se move nas proximidades dele. Por medições tradicionais, uma galáxia típica não apresenta massa suficiente para explicar a rotação observada, o universo conhecido também não. Em segundo lugar, a maioria das galáxias é encontrada em aglomerados de diversos tamanhos. Alguns são pequenos, com apenas poucas galáxias, enquanto outros são imensos, com dezenas de milhares de galáxias que emitem quantidades enormes de raios X. Esses aglomerados gigantes também parecem conter mais massa que o previsto, seja em estrelas, seja em material gasoso interno, e essa massa só pode ser observada através de raios X. Por inferência, deve haver mais matéria em algum lugar dentro do aglomerado. Por fim,
na observação de galáxias distantes, feita quando a luz delas atravessa um aglomerado de galáxias mais próximo, tal como o aglomerado da bala Bullet Cluster. A curvatura que sua luz sofre devido ao campo gravitacional da galáxia mais próxima age como uma lente gravitacional, e indica a presença de muito mais matéria escura dentro do aglomerado. Esses três indícios estão de acordo, com base na mesma variável, a gravidade. Eles resultam em previsões numéricas precisas que já foram confirmadas. As inferências delineadas não são frágeis, porém tampouco são suficientes. Para ilustrar, vamos imaginar que estamos em um cômodo em rotação, onde não há janelas, como uma estrela. É possível sentir a força inercial centrífuga à medida que somos jogados contra as paredes, então inferimos que algo do lado de fora está nos puxando. Trata-se de uma inferência grande, mas dá para ver as limitações dela, a fim de descrever de onde vem uma força externa, um ciclone, um elefante zangado, um gigante brincando. Não dá para ser realista com apenas uma inferência na mão, apesar dos cálculos refinados feitos nesse cômodo, que confirmam o poder dessa força. Quando a escuridão reina. Já que a escuridão parece ser a regra na criação, a solução para o mistério sobre o universo e do que ele é feito deve começar por ela, mas logo surgem os impedimentos. A maior parte dos cosmólogos acredita, atualmente, que a matéria escura é fria, ou seja, no período de 1 ano depois do Big Bang. Suas partículas se movimentavam lentamente em relação à velocidade da luz. Como já imaginamos, a essa altura essas partículas são apenas conjecturas. Também propuseram que a matéria escura pode se apresentar de três maneiras: quente, morna e fria. Por exemplo, partículas subatômicas, conhecidas como neutrinos, formariam a matéria escura quente, aproximando a do reino da matéria comum. Consideram que a matéria escura morna é como uma anã marrom, corpos pequenos demais para se iluminarem através de reações termonucleares como fazem as estrelas comuns. O consenso hoje é de que a matéria escura fria é composta de partículas massivas de interação fraca, em inglês VIMPs, que são pesadas e lentas. As VIMPs, cuja denominação é bastante apropriada, interagem somente por meio da gravitação e da força fraca. Se não fossem distribuídas por todo o universo, nem representassem grande parte de sua matéria total, exercendo uma força gravitacional poderosa, elas poderiam permanecer completamente ocultas. A energia escura é consideravelmente mais exótica e parece estar muito mais presente. Conquanto a matéria escura, embora invisível, ainda influencie o universo visível através de seu impulso gravitacional, a energia escura age como antigravidade, desmembrando o universo em escalas muito grandes. Isto é, além das galáxias e aglomerados de galáxias. Como isso ocorre não é um mistério banal e não é fácil propiciar explicações teóricas para isso. Até para que isso exista são necessárias medições precisas da velocidade de aceleração das galáxias umas em relação às outras. Conforme quantas estrelas são consideradas, as mais importantes são supernovas muito distantes. O valor da energia escura muda consideravelmente. Alguns céticos contestam até mesmo a suposta aceleração das galáxias, o que prejudica completamente a defesa da energia escura. Mas a matéria escura fria com energia escura é agora o modelo padrão da cosmologia. Supostamente, residimos em um universo plano dominado pela energia escura, com quantidades menores de massa escura e ainda menores de matéria comum ou luminosa. Olhando por outro lado, a escuridão pode estar relacionada à nossa forma de observar o universo,
mas não ao que ele é realmente. Os gigantescos aceleradores de partículas, que nos revelam partículas subatômicas, funcionam em uma escala mínima, meros bilionésimos de metro e bilionésimos de segundo. Será esse tipo de observação compatível com o efeito da matéria escura, que funciona numa escala muito maior, da ordem de bilhões de anos-luz? Antes que alguém consiga responder sim ou não, é preciso discutir se a situação que observamos hoje é a mesma que existia há muito tempo. Provavelmente não é. A aceleração que está separando as galáxias cada vez mais rapidamente entrou tarde na jogada, cerca de 6 bilhões de anos atrás. Os cosmólogos acreditam que, antes disso, a expansão estava desacelerando. Isso porque a matéria escura e a energia escura se desenvolvem de forma diferente em um universo em expansão. Quando o universo primitivo dobrou de volume, a densidade da matéria escura caiu pela metade, mas a densidade da energia escura se conservou, e se mantém constante. Quando o equilíbrio oscilou em prol da energia escura, a desaceleração virou aceleração. A área de pesquisa do nem começamos ainda é favorecida pelas lacunas no modelo padrão. O que seria necessário para que surgissem pensamentos inteiramente novos? A jornada começa com o aspecto psicológico da realidade, que von Neumann disse ser fundamental. Junto dele vem uma miríade de físicos eminentes que fizeram as primeiras descobertas da era quântica. Max Planck tinha convicção de que, no fundo, a realidade envolve consciência. Segundo ele, toda matéria tem origem e existe apenas em virtude de uma força. Devemos acreditar na consciência e na mente inteligente por trás dessa força. A mente é a matriz de toda a matéria. Isso significa que não há mais pedaços de matéria flutuando por aí como flocos de neve que caem do céu e se juntam na gola de um casaco. Pelo contrário, a matéria está contida na mesma matriz que sustenta pensamentos e sonhos. Planck expressa sua crença de que a mente é ainda mais essencial do que a matéria com grande clareza, considera a consciência fundamental. Considera a matéria como derivada da consciência. Tudo de que falamos, tudo que consideramos existência, tem a consciência como requisito. Se estamos procurando por uma concepção totalmente nova, ela já existe. O que nos falta é aceitação, então vamos desenvolvê-la um pouco. A realidade é um jogo mental. Os pioneiros são ousados quase que por definição. Mas o que fez Planck se unir a Schrödinger em sua firme crença de que o universo é como a mente? Isso remonta a uma questão básica demais para ser explicada: qualquer coisa que experienciamos é uma experiência. Será que isso nos diz mesmo alguma coisa? Queimar a língua com café quente é obviamente uma experiência. Assim como construir a sonda espacial New Horizons, lançando-a com um míssil imenso, de modo que ela viaja a 58.000 km por hora através do espaço, chegando a mais de 75.000 km por hora quando recebe o impulso da órbita de Júpiter, e depois esperar 9 anos para que ela viajasse mais de 9,5 bilhões de quilômetros e chegasse a Plutão, enviando um oi, como aconteceu em 14 de julho de 2014, quando a sonda enviou as primeiras fotos do último grande corpo do Sistema Solar. Tanto queimar a língua quanto fotografar Plutão são experiências, e como tais, não há hierarquia entre uma e outra. Praticar qualquer ciência também é uma experiência. Então, Planck sustenta que esse fato é sempre de importância profunda. Se nós pudermos nivelar coisas tão distintas quanto o perfume de uma rosa, o estrondo de um vulcão, um soneto de Shakespeare e uma sonda espacial,
a matriz da realidade não é mais física. Trata-se de uma enorme vantagem, quando se chega ao beco sem saída que as coisas físicas chegaram. A simplicidade de se aceitar um paradigma inteiramente novo é que a escuridão não precisa ser tratada como algo estranho, alheio. A matriz não tem dificuldade em incluí-la, pois tudo no universo se tornou mental. É aqui que os fisicalistas metem o bedelho. Fazer corpos desaparecerem é brincadeira de criança se comparado a trazê-los de volta. Como as coisas mentais, sem massa nem energia, conseguem criar massa e energia? Talvez. Os fisicalistas digam que a matriz que Planck chama de consciência não passa disto, o universo com todos os seus mistérios não resolvidos. Grudar nisso a etiqueta de consciência não nos dá resposta alguma. Essa atitude cética já foi colocada assim: o que é matéria? Não gaste sua mente com isso. O que é mente? Não é matéria de preocupação. Ponto. Para sermos justos, as duas áreas de pesquisa ficam diante de dificuldades enormes, porém opostas. Uma precisa mostrar como o universo material desenvolveu o fenômeno da mente, enquanto a outra deve mostrar como a mente cósmica manufaturou a matéria. À primeira vista, estamos de volta à obscuridade teológica, que não soube responder como Deus criou nada disso. O problema do observador dá as caras, tendo incluído o elemento psicológico em sua versão da mecânica quântica. John von Neumann parece ter deixado um pé em cada área, mas é instável ficar assim. Digamos que ele tenha razão e que a realidade não possa ser separada da experiência pessoal. Isso não explica como a experiência chega ao nível quântico. Não há dúvida de que a subjetividade é uma força poderosa para alterar a realidade. Como disse o humorista Garrison Keillor no Prairie Home Companion, seu famoso programa de rádio, essas foram as notícias de Lake Wobegon, onde todas as mulheres são fortes, todos os homens são bonitos e todas as crianças, acima da média. É a subjetividade atropelando a realidade. Outra coisa é sustentar que a subjetividade cria realidade. O problema fica mais simples se paramos de enxergar a subjetividade como oposto da objetividade. Na verdade, elas se fundem. Sabemos disso porque o lado subjetivo da experiência não pode ser isolado nem eliminado. Em outras palavras, quando tudo é experiência, e assim é, a subjetividade está sempre presente. Naturalmente, a área fisicalista resiste a essa alegação com veemência. Já faz um século que o cerne da discórdia é conhecido como o problema do observador. A ciência, antes de medir qualquer coisa, precisa observar. No mundo clássico, não havia dificuldade alguma em observar qualquer coisa que estivesse diante de nós, os girinos, os anéis de Saturno ou a refração de um feixe de luz no prisma. Se um pesquisador saísse da sala, a observação continuaria, independentemente de quem o substituísse. O observador só é um problema se o próprio ato de observar gerar uma alteração no objeto sob observação. No mundo humano, topamos com isso o tempo todo. Se alguém nos olha com amor, nosso comportamento pode mudar, e muda novamente se o olhar for indiferente ou hostil. Essa mudança pode ser bem profunda, até o ponto de gerar reações físicas no nosso corpo. Se coramos ou se nosso coração se acelera, a química de nossa fisiologia está reagindo a um simples olhar. O que torna o problema do observador único na física quântica é que o ato de observação pode ser suficiente para conduzir partículas à existência no tempo e espaço. Tecnicamente, isso é conhecido como o colapso da função de onda,
o que significa que a onda de probabilidade, que é invisível e se estende infinitamente em todas as direções, muda de estado, de repente tornando visível uma partícula. Um quantum, como um fóton ou elétron, consegue se comportar como onda ou como partícula, isso ninguém discute e é básico na mecânica quântica. O que se discute é se o simples ato da observação leva ao colapso da função de onda. Do ponto de vista fisicalista, as coisas são coisas, ponto final. E dizer que um observador leva ao surgimento de partículas no campo quântico é misticismo, não física. Porém, a versão mais aceita da mecânica quântica, a interpretação de Copenhague, assim chamada por conta do trabalho desenvolvido no Instituto de Copenhague pelo físico dinamarquês Niels Bohr, coloca o observador na encruzilhada entre onda e partícula. Fica ainda em aberto o mecanismo que permite que o ato de observar afete a matéria física. Deve haver algo mais, digamos assim. O observador a olha para o objeto B com a intenção de avaliar algo, como massa, posição, impulso e assim por diante. Assim que essa intenção é identificada, o objeto consente, aí é que está o algo mais. Ninguém tem uma explicação aceitável para isso. Heisenberg descreveu isso nos seguintes termos: o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta aos nossos métodos de questionamento. O observador não pode ser separado do observado, pois a natureza nos dá o que queremos procurar. Tudo indica que o universo inteiro é como Lake Wobegon. Vamos estender o problema do observador ao mistério do universo e do que ele é feito, que na interpretação de Copenhague se torna efeito do observador. Se, como disse Heisenberg, átomos ou partículas elementares não são reais em si, então se questionar sobre do que é feito o universo acaba sendo uma pergunta equivocada. É como espremer a ilusão para ver se sai sumo, e isso não funciona. O universo é feito do que desejamos que ele nos mostre. Os fisicalistas viram os olhos quando ouvem tais ideias, mas certos fatos são inegáveis. O colapso da função de onda nunca foi observado, pois não se trata de uma ocorrência passível de observação. Por outro lado, calcular o comportamento da matéria em termos de incertezas, probabilidades foi um êxito espetacular. Os corpos quânticos desafiam o senso comum no que diz respeito às regras de causa e efeito. Ao juntar esses fatos, a imagem resultante não é a de um cosmos cheio de coisas, mas a de um cosmos cheio de possibilidades que, misteriosamente, viram coisas, sendo a transformação mais real do que a aparência física que damos por certa. Até agora não existe nenhuma resposta melhor para a pergunta do que é feito o universo. Mesmo um fisicalista mal-humorado tem que admitir que o colapso da função de onda é uma transformação. Tirar um coelho da cartola é ilusório, tirar um fóton do campo é real. Lamentavelmente, para a interpretação de Copenhague e de toda a física moderna, independentemente da interpretação preferida de cada um, aqui é o fim da linha. Um observador em um laboratório pode alterar o comportamento de um fóton, mas isso é algo muito distante da vida cotidiana. Será que observar o universo, suas estrelas e galáxias, ou observar as árvores, as nuvens e montanhas pode de fato transformá-las? A esta altura, essa concepção parece despropositada, mas trata-se apenas da pretensão básica do universo humano. Ainda não chegamos lá. A fim de ultrapassar esse bloqueio, vamos ter que provar que a mente não é apenas um fator no cosmos, mas o fator que é o alicerce do comportamento de qualquer elemento da criação.
A cada mistério, esse desafio se aproxima um pouco mais.